um pouco para frente, né? Só voltando um pouco até, Pedro, no que a gente falava de Flávio Bolsonaro e da candidatura e tal, muita gente, ele saiu ontem com aquela mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ele é o candidato, Michele não. O que muita gente vê é que quando ele precisa, claro que é importante a palavra de Bolsonaro, mas quando ele precisa novamente, já na condição de pré-candidato, reafirmar a palavra do pai, é que a situação ela não está totalmente segura. Hoje, conversando com o PL, tá? Com a cúpula ali do PL, com os manda-chuvas do PL, gente que é político profissional, é daquela ala mais ligada ao Valdemar, eles não dão 100% de certeza que vão seguir com Flávio Bolsonaro. E justamente porque Flávio Bolsonaro, na reunião do QG ontem, disse: não tem mais nada contra mim. Não tem mesmo, uma vez que omitiu da sua campanha que não tinha relação nem pedido de dinheiro antes. Será que isso não é só a ponta do iceberg? Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Eu estou reproduzindo aqui o que o próprio entorno do Flávio tem colocado como um ponto de dúvida. E até por isso, a candidatura dele, se eu fosse avaliar hoje, Pedro, trazer essa análise, para mim, ela não está 100% garantida, vai depender do que vai acontecer. E mais, o PL dá um prazo, tá? O PL fala em 30 dias para trazer análise, pesquisa, medir o impacto dessa porrada aí do Flávio Bolsonaro. Mas é muito emblemático. Se uma campanha tem que desmentir que ela vai deixar de existir e que outro nome pode substituir o candidato, é o sinal de uma crise profunda, no mínimo, a preço de hoje. Isso me lembra em 2014, quando eu cobria Aécio Neves, todos nós fomos chamados para uma coletiva no comitê dele, que ficava ali no bairro dos Jardins, em São Paulo, para ele desmentir que a campanha dele, que ele iria desistir da candidatura depois da morte de Eduardo Campos, da ascensão de Marina Silva. Ele acabou dando a volta por cima, foi para o segundo turno. Mas ontem a gente viu isso. Agora tem um momento bastante importante, que eu acho que é um pouco que ilustra isso que a gente estava falando anteriormente. Quando o Flávio Bolsonaro está dando uma entrevista coletiva, eu não me recordo onde que ele estava ontem, exatamente o local, mas ele está numa entrevista coletiva falando de outros assuntos e o repórter do Intercept, que estava nessa entrevista coletiva, faz uma pergunta sobre o filme. Ele é pego totalmente de surpresa, dá uma resposta negando peremptoriamente, acusando o repórter de ser militante. Depois ele vira as costas e vai embora, mas antes de ir embora diz dinheiro privado, dinheiro privado. Ora, se existe uma estrutura de comunicação profissional e se o pedido de outro lado foi feito pelo Intercept, era para ele já estar digerindo essa resposta, ou ela estaria pronta ou não daria essa entrevista coletiva. Uma estrutura profissional, um gestor de crise, diria para o Flávio Bolsonaro se recolher diante do que pode ser um escândalo, uma bomba para a campanha. Então, ou ele subestimou o que foi essa reportagem, ou a equipe dele não entendeu o tamanho do estrago, talvez porque o veículo, na visão do Flávio Bolsonaro, não era um veículo que ele considerasse confiável, mas o fato é que ele não estava preparado naquele momento. Ele ficou visivelmente transtornado, essa imagem viralizou, porque claramente ele ficou perdido entre a negativa e a justificativa e o ataque ao mensageiro. E depois ele foi então gravar aquele vídeo feito meio às pressas. Você vê que a qualidade do vídeo não é boa, né? Não há uma iluminação boa, enfim. Parece que foi um vídeo meio gravado às pressas e não se elaborou uma estratégia. Geralmente as campanhas elas têm quales prontas para serem feitas a qualquer momento, enfim, você pensa melhor antes de dar uma resposta. Então acho que naquele momento isso ficou muito claro. Do lado do PT eu conversei com o Éden Valadares, que é o secretário de Pedro, comunicação. deixa eu só trazer um bastidor aqui que você falou do improviso do vídeo, e foi isso mesmo, tá? Porque tem uma fonte minha que estava lá, diz que eles discutiram um roteiro, e aí o Flávio Bolsonaro abriu, gravou e falou: tá bom, vai assim mesmo. Então, quer dizer, não é assim, uma campanha presidencial, ela tem outros rituais, né? E no caso do PT, eu conversei com o Éden Valadares, que assumiu um pouco esse papel de porta-voz, porque o Raul Rabelo, que é o marqueteiro, ele é mais inacessível, mas ele está cada vez mais inserido nessa campanha propriamente dita, está operando inclusive lá na casa da pré-campanha do PT. Porque eu apurei que o pessoal virou à noite lá no comitê informal do Lula,
distribuindo material, produzindo conteúdo, unificando a narrativa, conversando com os diretórios, com as bancadas, com os deputados. E o Éden falou o seguinte, que a ordem ali era não adjetivar, não é necessário adjetivar nesse momento. Claro, cada emissor usa a sua própria linguagem, mas a linha orientada foi, não precisa adjetivar, basta mostrar o que aconteceu, basta mostrar o diálogo, e quanto, do ponto de vista das autoridades do governo, a ordem foi discrição. Claro, tem sempre um que se exalta um pouco mais. O Guilherme Boulos é um que tem uma linguagem mais contundente, por exemplo, tem essa liberdade poética de agir de forma um pouco diferente dos ministros, até para evitar acusações de que o governo federal tenha aparelhado a Polícia Federal e depois de cada vazamento que acontece. Então você percebe que os ministros são mais discretos, a bancada mais incendiária e o partido tentando organizar essa orquestra.